As deficiências, obviamente, então têm consequências para a longevidade dessa fêmea e da progênie, que é o que a gente vai discutir aqui, tá? Um dos grandes desafios que nós temos, obviamente, quando nós falamos aqui, né, de deficiências nutricionais, é de fato, né, o chamado retardamento do crescimento intrauterino, né? Leitões que sofrem esse atraso durante a gestação, não só nascem com peso menor, mas também eles têm toda a fisiologia deles comprometida. Toda a morfologia gastrointestinal deles é comprometida. O que significa isso? Significa que esse animal, ele vai estar comprometido para o resto da vida dele. A capacidade dele digerir nutrientes, ele absorver os nutrientes, ela vai ser limitada. Esse aqui é um trabalho que foi publicado em 2014, onde eles avaliaram a curva cheia, ou seja, fornecendo para a porca 100% do que estava programado ou 75% do que estava programado, ou seja, uma alimentação restritiva para essa fêmea. O que os autores observaram foi isso, né? Toda vez em que houve, né, a redução da quantidade de nutrientes, peso médio de nascimento diminuiu, mas principalmente os parâmetros morfológicos eles foram impactados negativamente. Tamanho do intestino diminuiu, o intestino delgado, o tamanho ou seja, o jejuno, volume, comprimento de jejuno, íleo, altura das vilosidades, profundidade de cripta, tudo isso foi impactado negativamente pela deficiência durante a fase gestacional. Tá? Como consequência disso, olha só, leitões de fêmeas alimentadas 100%, ao tamanho das vilosidades, quando a gente compara com leitões de fêmeas alimentadas 75%, há um encurtamento, ou seja, piora a minha eficiência de absorção de nutrientes. Isso compromete o meu animal. Foi o que eu falei com vocês. Muitas vezes a gente faz uma avaliação pontual da estratégia. Olha, ao nascimento não impactou no meu peso do nascimento, tá? E o rendimento de carne desses animais aos 160 dias, vocês avaliaram? A piora na conversão alimentar, vocês avaliaram? Não. Avaliamos uma estratégia pontual, né, que foi reduzir ali em 20% o meu custo com ração na gestação. Só que isso tem uma consequência para a vida produtiva desse animal, para essa progênie. Tá? Esses autores encontraram, olha só, aqui a correlação com o peso ao desmame. Mostraram que os leitões das fêmeas que sofreram a restrição, esses leitões também desmamaram com peso inferior. Justamente porque falta maturidade do ponto de vista, né, gastrointestinal, do ponto de vista de crescimento, né, e desenvolvimento de vilosidades. Pessoal, isso não se limita só à lisina e energia, tá? Nós estamos falando de outros componentes. A gente está falando aqui agora de vitaminas, por exemplo. Existem vários estudos provando, mostrando o benefício, né, da vitamina D, né, para a fisiologia, para o metabolismo do suíno. Esse trabalho mostra claramente para vocês aqui, olha só, fêmeas que receberam 25-hidroxicolicalciferol, Marrans, tá, a partir de 90 dias ali, o que aconteceu? Aumentou, né, o número de fetos e aumentou o peso médio, né, dos fetos ao nascimento. Aumentou o número de fetos porque você tem relação direta com a redução do número de natimortos. Porque a vitamina D, ela atua diretamente em cima da liberação de cálcio no momento da contração para o parto. Que é uma coisa que depois vamos discutir já, que é algo que está representando um desafio hoje para as fêmeas de alta produtividade. A deficiência de vitamina D na gestação, entre o dia 80 e o dia 90, vamos botar entre o dia 60 e o dia 90 de gestação, acarreta essa síndrome aqui. Chama-se chifose, ou síndrome do dromedário, que é uma deficiência de vitamina D na porca entre 60 e 90 dias de gestação. Isso aqui é o leitão dessa porca com 7 semanas, com 70 dias de idade, com 10 semanas de vida. Ou seja, ele começa a desenvolver essa corcova, né? Isso é resultado direto da deficiência de vitamina D, tá, no terço final da gestação dessas fêmeas. Além disso, tá, a deficiência de minerais e vitaminas no terço final da gestação, porque quando eu falo aqui em restrição alimentar, alimentação plana, eu não estou só restringindo a energia. Ou seja, eu estou diminuindo de 2,8 para 2,3, é uma estratégia econômica. Mas eu não estou só restringindo energia ou aminoácidos, eu estou restringindo vitaminas, minerais, antioxidantes. E se a gente considerar que as fêmeas hoje de alta produtividade, elas se encontram em uma condição de estresse oxidativo sistêmico a partir dos 60 dias de gestação, por causa da alta capacidade produtiva delas.
Então, o que a gente vê, esse foi um estudo que nós conduzimos lá em 2015, onde a gente associou, tá, algumas estratégias on top, né, com componentes, conceitos antioxidantes associados com DHA, e o que a gente observou é que o tratamento que a gente associou os componentes antioxidantes, nós melhoramos efetivamente, estatisticamente, tá, número de nascidos, peso médio de nascimento, peso médio de desmame e, obviamente, a produção de leite da fêmea. Então, ficou claro que a exigência dessas fêmeas é superior àquilo que a gente acredita que seja. Então, se a gente precisa proteger essa fêmea, a gente precisa trabalhar com uma estratégia diferenciada. Acabamos de apresentar esse trabalho semana passada no Midwest, também trazendo para vocês aqui em primeira mão. Esse aqui é um trabalho bem legal que nós fizemos, não precisa preocupar em tentar ler aqui, não, só vou explicar para vocês o que foi o trabalho, mas foi um trabalho com 25-hidroxicólicalciferol, onde nós fizemos um fatorial. Eu tinha um grupo de fêmeas criadas ou recriadas numa situação de gestação convencional, gaiola, tá? Recebendo ou não recebendo um aporte extra de vitamina D. E nós tivemos um outro grupo de fêmeas que foram criadas em sistema ar livre, com acesso à radiação solar. Obviamente, a gente sabe que a radiação solar, a exposição à radiação solar é um mecanismo de ativação para a síntese natural de vitamina D. Tá? Então, essas fêmeas foram expostas à radiação com e sem, né, essa vitamina D extra aí. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente o resultado. Olha só, sem a suplementação da vitamina D, tá, com e sem radiação solar. Quando a fêmea é exposta à radiação solar, olha só, tanto na gestação como na lactação, meus níveis circulantes de vitamina D são mais altos. Então está claro, ou seja, a natureza ela é sábia em toda a sua essência. O animal exposto à radiação, ele produz mais vitamina D, perfeito. Bom, mas quando eu forneci a suplementação de vitamina D, mesmo com a radiação, os meus níveis, meus índices sempre foram superiores. E isso refletiu, vou mostrar para vocês aqui, maior número de leitões nascidos, maior número de leitões desmamados e maior produção de leite. Então mostra para a gente o seguinte, mesmo para aqueles sistemas que trabalham com fêmeas ao ar livre, como se fosse ciscal, por exemplo, essas fêmeas de alta produção, elas demandam mais nutrientes, elas demandam mais vitamina, por exemplo. Imagina então uma situação em que o animal é completamente confinado, sem acesso, sem exposição à radiação solar, onde naturalmente ele não tem esse processo de ativação. A exigência ela vai ser mais alta, justamente porque essa fêmea produz mais.